Bom dia, então, pessoal, tudo bom? Eu recebi as apresentações de vocês lá pelo Moodle, tá? Então, hoje a gente vai dedicar essa aula para ver as apresentações e aí, ao final, eu dou um pequeno feedback. O trabalho de vocês ainda não está 100% corrigido, eu dei uma olhada por cima para poder fazer as minhas ponderações ao final da apresentação de cada um, tá? E tendo dúvida, vocês me perguntem aí. Gabriel, se tu quiser começar, eu vou fechar aqui a minha câmera, tu pode projetar aí, e aí Beleza. a gente conversa. Tu tem 30 minutos, tá? Quando estiver terminando os 30 minutos, eu te faço um sinalzinho aí pelo chat. Eu vou pedir se o Rafael puder deixar no mudo também, tá? Também vou deixar o meu microfone no mudo aí, tá? Então, Gabriel, tudo contigo. Não é o mais ágil. Beleza. Revisem quando já estiverem vendo. Já tá aparecendo aí na tela. Beleza. Então tá. Então, bom dia, né, professor? Bom dia, Rafael. Eu estou no Gabriel, estou cursando engenharia de produção. Hoje eu trabalho na TK Elevadores, em Guaíba. E minha atividade ela vai ser a realização de um estudo de RR como parte de uma análise de MSA. Começando aqui com uma frase da Maria do Céu, a ciência da medição, ou simplesmente metrologia, apresenta-se de uma forma transversal em todos os setores da sociedade, sendo um pilar do desenvolvimento sustentável. O que ela quer dizer mais ou menos com isso? Que é através da metrologia, através das medições, que a gente consegue mensurar resultados, ter essa noção de valores e, a partir disso, fazer as nossas tomadas de decisões. Se nosso processo está ok, nosso processo não está ok, onde é que a gente tem que melhorar e como que a gente pode fazer isso. Junto, vindo disso, a gente tem que garantir que os nossos resultados que a gente está obtendo, eles sejam verdadeiros, sejam confiáveis. Então, o sistema de medição utilizado para obter esse resultado, ele tem que estar o mais correto possível, então ele precisa ser avaliado para poder mensurar o Deixa quão eu só te correto ele está, interromper um minutinho. Aqui claro. para a gente não está aparecendo. Tu trocou os slides? Está aparecendo aí Eu na troquei slide da os... capa ainda. E não, para que eu possa... A gente É. tem que fazer em modo... Não vai ser em modo apresentação, então. Isso. Ele não aparece em modo Tá, apresentação. Tá? beleza. A segunda Então slide aqui, agora é da Maria do Céu. Pode seguir aí. isso aí, beleza. Então, como eu já devia dizendo, para a gente garantir que os resultados que a gente está lendo eles sejam confiáveis, a gente tem que garantir também que o sistema de medição utilizado ele esteja apresentando resultados verdadeiros. Logo, ele tem que ser avaliado, a fim de a gente poder mensurar o quão correto ou o quão errado ele está. Então, com isso, a gente tem o MSA, que é a minha análise do meu sistema de medição. Qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho é realizar um estudo de RR, né, de repetibilidade e reprodutibilidade, em cima do sistema de medição utilizado para a verificação de peças de aço. Tá? Um instrumento utilizado como base de análise vai ser um paquímetro de 300 milímetros, analógico, e ele é o mais de nossos objetivos específicos são escrever uma normativa interna, então a gente vai definir ali quais são os métodos que a gente vai, como que a gente vai tocar esse estudo dentro da empresa, realizar a coleta de dados, realizar os cálculos, avaliar o resultado com base nos critérios de aceitação que a gente vai definir, já vem também embasado por manuais e diversas literaturas, e definir um plano de ação, seja ele um plano de ação de melhoria, caso o meu sistema de medição não esteja aprovado, ou um próximos passos para, enfim, seguir com outros estudos para outros equipamentos, outras características. A gente começou a fazer esse estudo, esse tipo de análise, em virtude de um aumento de mercado. Então, a gente teve uma oportunidade de
expandir o nosso mercado para venda de elevadores para os Estados Unidos. E com isso, a partir disso, a gente começou a ser, geralmente somos nós, TK, que solicitamos as documentações. Com esse aumento de mercado, a gente vai nos tornar fornecedores. Então, nosso cliente ele solicitou algumas documentações para a gente, para garantir a qualidade dos produtos, né, para o fornecimento. Um desses documentos, um dos mais importantes, é o PPAP, que ele, de maneira bem rápida, bem resumida, ele é uma ferramenta que ele padroniza algumas entregas, alguns requisitos de entrega para garantir, né, a qualidade do produto que está sendo enviado. E, dentre esses requisitos, a gente tem o MSA como sendo um deles. Então, com isso, em função desse aumento de mercado, uma possível aumento de capital, a gente vai ter que submeter um MSA para para o nosso fornecedor. Desculpa, não fornecedor não, nosso cliente. O que é um sistema de medição? Tá? A gente vai falando de sistema de medição, mas o que é? O sistema de medição hoje ele é composto por todos os aspectos que possam influenciar, que tenham alguma influência em cima dos meus resultados. O meu instrumento ou o dispositivo de medição que eu estou utilizando, né, que ele é um dos principais fatores, meus métodos, a capacitação dos meus avaliadores, o sistema de calibração dos meus instrumentos, a peça que está sendo avaliada e distúrbios ambientais que a gente possa ter ao longo do processo. Aqui a gente tem as imagens vertical com as influências, né? Então, como eu tinha dizendo, a gente tem começando ali pelo método e pelo pessoal, a gente tem entender se existe hoje um método para fazer aquela análise, fazer aquela medição, se os meus operadores, meus avaliadores, eles conhecem esse método, estão capacitados, estão treinados a medir com aquele instrumento, medir aquela peça, medir aquela característica, se eles possuem esse know-how. A própria peça que a gente está sendo avaliada, as peças elas possuem diferentes aspectos, diferentes características, complexidades diferentes, então cada uma vai ter a sua particularidade, a sua dificuldade para ser avaliado, isso também tem que ser mensurado. O meu próprio equipamento de medição, então se ele também ele tá conforme aquilo que a gente quer, se ele é o mais adequado ou não para aquela atividade. A calibração do meu equipamento de medição também é muito importante, se meus equipamentos estão calibrados, se eles estão, o erro, a incerteza que ele possui, ele está conforme os nossos critérios de citação para o nosso processo, se foi feita uma análise sobre aqueles certificados de calibração. A gente tem distúrbios também ambientais, influências ambientais no meu sistema de medição, como temperatura, que pode me causar alguma deformação na peça em função de dilatação térmica, partículas, sujeira que a gente possa ter na peça, no ar, que, enfim, aderem ao meu equipamento, à minha peça, e pode estar demonstrando um resultado errado, não verdadeiro. O próprio ruído que a gente tem ao entorno do avaliador, ele influencia, não diretamente na peça, mas no estresse do avaliador, então medição de qualquer coisa, ela é algo delicado, um processo que ele é um pouco mais complexo, então exige que o operador esteja concentrado ali, então ter um ruído ao entorno dele, isso tira essa concentração, cria um estresse, e a minha saída do meu sistema de todas essas influências vai ser meu resultado, com uma grandeza, com uma unidade e um resultado discreto, né, entre as minhas, tentando se manter dentro de 10% da minha tolerância, seja a minha tolerância de processo, seja a minha tolerância de projeto. Entrando agora dentro do MSA, como já foi dito, o MSA é uma análise de sistema de medição, e ele verifica se esse meu sistema atende a minha tolerância de projeto, minha tolerância de processo, conforme é definido ali dentro, internamente mesmo, qual é a nossa necessidade. Se a gente vai optar avaliar pelo projeto, se faz sentido avaliar pelo projeto, ou faz mais sentido a gente olhar para as minhas tolerâncias de processo. Isso vai ser da decisão da empresa, esse método. E o sistema de medição é basicamente distribuído em dois grandes grupos, né? Eu tenho o sistema de medição por variáveis, que vai me apresentar resultados numéricos, então eu vou ter lá
uma característica que mede 12, mede 10, mede 13,4, enfim, ela vai ter um tamanho e eu vou poder ler aquele tamanho que ela possui com o equipamento. E para esse tipo de análise, a gente tem 4 tipos de estudo, que é o estudo de tendência, estudo de linearidade, estabilidade e o próprio RR, que é o foco do trabalho. E a gente tem também o sistema de medição por atributos. Tá? Esse tipo de sistema, ele não me apresenta um resultado numérico, tá? Ele me apresenta um resultado qualitativo, em que vai ser, por exemplo, eu uso um gabarito, eu uso um calibre, então ele não me dá um resultado daquele tamanho. Ele me diz se a peça está aprovada ou se a peça está reprovada. Então, qualquer tipo de análise para esse tipo de sistema por atributo, ela basicamente ela vai medir se o avaliador, a pessoa que vai tomar a decisão de aprovar ou não a peça, ela é capaz de identificar se a peça ela está conforme de não conforme. Então, ele tem que saber ter a capacidade de separar essas duas medidas. Então, é isso que a gente mede quando a gente faz o sistema por atributo. Entrando mais um pouquinho, agora dentro do RR. O RR, ele significa repetibilidade e reprodutibilidade. A minha característica de repetibilidade, ela está vinculada ao meu equipamento, tá? Ao meu instrumento de medição que eu estou utilizando para avaliar. Então, a repetibilidade, ela é a capacidade do meu equipamento, do meu instrumento de medição, de repetir as mesmas medições quando utilizado sobre as mesmas condições. Então, quem vai medir vai ser o mesmo avaliador, vai ser a mesma peça, a mesma característica, a mesma amostra, sob as mesmas condições ambientais, e a gente verifica se o equipamento ele consegue repetir aquelas medições dentro daquelas amostras. A reprodutibilidade, ela é basicamente a mesma coisa, só que vinculada ao meu avaliador. Então, se o meu avaliador ele é capaz de reproduzir os mesmos resultados, as mesmas medições, utilizando o mesmo equipamento, medindo na mesma amostra, nas mesmas características e numa mesma condição ambiental. É basicamente uma pesquisa científica, né? É um método científico. Então, a gente reproduz todas as mesmas condições, mudando pequenas coisas quando necessário, mas o RR ele se refere principalmente a essas duas características: repetibilidade, olhando para o meu instrumento, e reprodutibilidade, olhando para o meu avaliador. O RR ele é calculado com 3 métodos diferentes. Tá? Ele pode ser calculado com 3 métodos diferentes. A gente tem um método da amplitude, que ele é um método mais simples, ele nos dar um resultado único de RR, então RR igual a X valor. Só que ele é um método mais simples, mas é um método mais ágil. Então, se a gente necessita de algum estudo rápido para uma análise rápida, um sistema que ele já sofreu alguma análise um pouco mais rigorosa no passado e necessita de uma reanálise, o método da amplitude ele consegue suprir essa necessidade. A gente tem o método de média e da amplitude. Esse sim, ele é um estudo um pouco mais abrangente. Então, quando a gente faz a coleta de dados e calcula por esse método da média e da amplitude, ele, além do resultado de RR, um resultado final único, ele consegue dividir o RR. Então, eu consigo ter um valor de reprodutibilidade igual a X valor e repetibilidade igual a X valor. O que isso me agrega de qualidade no resultado? Eu consigo, a partir disso, saber exatamente qual é o meu maior fator de influência no meu sistema de medição. Então, olhando para esses dois, eu consigo saber se é o meu equipamento que ele está influenciando mais no sistema de medição ou é o meu avaliador. Isso conforme os resultados. E, com isso, a gente toma uma decisão de um plano de ação melhor direcionado àquela necessidade. O método de análise de variância, que é o método da ANOVA, esse sim, é um método bem mais complexo, ele possui cálculos bem mais pesados para a gente fazer, mas é um método extremamente completo. Tá? Ele nos vai apresentar, além de dividir o RR, ele nos disseca muito mais o resultado. Ele vai abrir para muito mais aspectos
de influência, então a gente consegue direcionar ainda mais o nosso plano de ação de melhoria ali, né? Mas ele já é um pouco mais complexo, ele necessita de um software um pouco mais específico para isso, então geralmente a gente prefere utilizar o de média amplitude, que ele já nos dá um bom resultado, aí, abrange bastante situações. E aqui é um pouco dos nossos critérios de aceitação. Então, esse critério de aceitação ele é regido principalmente pela EAG, o manual da EAG, que ele define alguns valores ali para aprovação ou reprovação do RR. Então, o RR com até 10%, ele é um RR considerado aprovado, então, no sistema de medição, ele atende às minhas necessidades ali de projeto, de processo. Um RE entre 10 e 30, ele pode ser aprovado. Entretanto, ele vai necessitar de algum tipo de análise. Entender ali quais são os maiores pontos de influência, geralmente vai pedir algum tipo de plano de ação para melhoria do resultado, mas nada que impeça ele de ser aprovado. Mas, né, sempre tem que ter essa análise. Um RE acima de 30%, aí eu tenho um estudo reprovado. É um estudo que ele necessita de um plano de ação urgente ali para correção, e ele não vai ser aceito nem pelo cliente e tampouco pela empresa que está fazendo está exigindo o estudo. E é isso, tá? Agradeço pela atenção de vocês. Agora deixo com o professor para fazer a análise. Muito obrigado. Valeu, Gabriel. Parabéns, então. Bem completa a tua apresentação. Hein? Uma dúvida que eu fiquei ao longo da tua apresentação. Vocês vão fazer cartas de controle também? Na realidade, a gente já tem, né? A gente tem alguns planos de controle já dentro da empresa, elas já existem, só que elas não são características elas estão pegando características um pouco mais genéricas, tá? Então, a gente não... Tu tem do processo, né? Do teu estudo isso, de RR, tu não é o objetivo principal gerar. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Beleza. Assim, ó, o teu trabalho, tá? Eu não corrigi ele todo ainda. Da apresentação, acho que está muito boa, bem completa, bem tranquilo. A gente vê que domina totalmente o tema, né? O grau A, lembrando que ele vai só ter a parte do referencial teórico, que é o que tu colocou aqui, tá? Tá bem completo, bem tranquilo, assim, quanto à apresentação. Não vejo nada que desabone a tua apresentação. Eu só vou te dar um feedback inicial do teu relatório, tá? Quanto à parte da justificativa. Ali na parte da justificativa fica claro qual é o objetivo desse trabalho, tá? E é qualificar vocês, né? Enfim, ou garantir a continuidade de suprimento para um determinado cliente. Porém, sob o ponto de vista científico, né? A gente tem que ter referências na nossa justificativa, tá? Então, eu vou pedir para tu trabalhar um pouquinho nisso, do grau A. Como assim, tá? professor? Desculpa, me direciona um pouquinho melhor. O que tu diz como referência? Por exemplo, assim, buscar literatura, tá? Buscar literatura para responder a seguinte pergunta: por que estudo de RR é importante, tá? Não só com base no que a tua empresa precisa, mas com base científica. Eu estava lendo a apresentação, eu percebi que eu coloquei minha justificativa, hoje ela foi basicamente aumento de mercado, mas eu também tenho toda a parte de qualidade também, né, de justificativa para aplicar esse estudo, aí sim eu vou ter um referencial teórico para justificar. Não, beleza. Tá, isso aqui no teu relatório, ó, tu vê que a tua justificativa, ela está com 2 parágrafos e está totalmente focada apenas na empresa, tá? Aqui, ó. O MSA, da tua empresa e tal. Tá? Então, tu teria que buscar para garantir uma qualidade. A qualidade a gente sabe que é um atributo qualificador ou um atributo ganhador de pedido, enfim, né? Vou colocar aqui. E seria interessante, eu não sei se tu tem acesso a isso,
alguns dados setoriais, dados econômicos, por exemplo, olha, qual o tamanho de mercado, participação de mercado, crescimento desse mercado, dados econômicos, entendeu? O máximo, eu não vou ter esse acesso a esse dado no detalhe, eu tenho só mais apresentações que foram nos colocado que a empresa, ela, com esse aumento de mercado, ela ela terá um aumento de até 3 vezes o tamanho dela, tá? Só que é o máximo que eu consegui, assim, eu consigo extrair. Algo mais no detalhe eu já não vou te conseguir, porque, enfim, não tá. O projeto em si, o projeto em si, que ele se refere ao RR, ele tá no começo, então a gente não tem ainda, não tá consolidado, ele tá no início, então a gente não tem ainda dados muito precisos. O máximo que eu tenho hoje é esse aumento da empresa. E não sendo só da empresa, Gabriel, em literatura não existe algo, olha, por ano, em 2020 foram vendidos tantos mil elevadores no mundo, ou no Brasil, ou esse tipo de dado. Eu não sei se tu tem acesso a isso. Se pudesse dar uma pesquisadinha, isso enriquece o trabalho. Mas, principalmente, na justificativa, teríamos que ter algo no seguinte sentido de por que vai ser importante o teu estudo de MSA, por que um estudo de RR é importante para garantir qualidade do teu produto final, tá? Então, acho que aqui, normalmente, uma justificativa, ela vai ter 2 a 3 páginas, aqui, tá? Dá uma olhadinha o que tu consegue enriquecer. Fora isso, depois eu vou ver no detalhe aqui no teu trabalho, né? E vou fazer as minhas considerações aí no final, mas isso é um ponto que me chamou a atenção de cara, assim. Mas fora isso, muito bom. Certo? Beleza, muito obrigado. Vamos ver. Rafael, tu consegue projetar? E o que é o projeto e a tua apresentação, Rafael? Rafael, tá com a gente ainda? Tô aqui. Tu consegue projetar aí ou tu quer que eu vá projetando e trocando os slides? Consigo. Tá. Então, pode projetar aí a partir do momento que tu começar. Vamos ter meia hora aí para a apresentação do grau A. E eu te dou um toquezinho aí quando faltar 5 minutos. Eu tô vendo aqui que já tá aparecendo. Né? Vai lá. Aqui para mim também. Pode começar. Tá. Bom, eu vou abordar o meu tema, que é gestão da produção por ordens de fabricação. Agora sim ficou melhor. Bom, em virtude da competitividade do mundo globalizado, né, de que a gente está suscetível à concorrência de vários segmentos, várias partes do mundo, né? Organizar o processo produtivo é o primeiro passo para que se tenha um sucesso naquilo que se pretende fazer. Aí, o que é a abordagem do trabalho, assim, foco? As aplicações práticas das técnicas para planejamento e sequenciamento da produção por ordem de fabricação, com foco em gestão de projetos. Identificar as estratégias para a utilização do método para a melhoria dos processos, com o objetivo principal para atendimento dos prazos de projeto. Não é tanto na qualidade, porque a qualidade ela tem um outro setor dentro da empresa com esse objetivo. Então, no foco da produção ali em si, atendimento dos prazos mesmo. Bom, a justificativa, né? Para organizar um processo produtivo com o propósito de garantir a competitividade da empresa, né? Ocasionada pela gestão dos processos, das atividades,
motivado principalmente pelas pressões dos clientes para garantir a entrega dos projetos, né? Com prazo menor, com menor custo. Tá. Aí justifica isso aqui, a justificativa principal, o foco principal é assim, ó, para planejar é necessário responder 2 perguntas: para onde vamos e como vamos chegar lá. Aí eu desenvolvi o trabalho em cima dessas 2 perguntas. Né? Bom, o objetivo geral, né? É, através das regras, das estratégias de planejamento, determinar qual a sequência de ordens deve ser processada em cada momento, com o objetivo de que os recursos sejam executados conforme as disponibilidades de recursos, evitando os problemas de atraso e atendendo às capacidades de cada período ali, conforme as entregas de fornecedor, a disponibilidade de mão de obra, porque a gente trabalha ali praticamente tudo com mão de obra terceirizada, do processo de fabricação, montagem, parte elétrica, automação. Só a parte de projeto mesmo, de automação, a implementação dos programas de automação, que é a parte interna da empresa. Então, a gente tem o rodízio de equipes no processo de fabricação. Organizar os processos produtivos com o propósito de garantir a competitividade da empresa, né, ocasionada pela gestão das atividades, organização, cumprir os prazos, executar as tarefas com orçamento que se tem disponível. A produção é justificada por ser uma forma de controle, né? É um exercício do controle direto. Bom, o setor que eu trabalho é o setor de bebidas, né? Os dados mais atualizados que eu tenho é de 2019. O setor produziu 32 bilhões de litros. O faturamento do setor de bebidas é de 137 bilhões, o que corresponde a 1,9% do PIB brasileiro e aproximadamente 4,8% do valor da indústria de transformação. Os objetivos do trabalho, os objetivos específicos do trabalho. Apresentar a organização dos recursos do processo produtivo, verificar os pontos para a melhoria dos recursos. Com a abordagem do trabalho, a gente vai identificar onde pode ser melhorado. Atender os prazos de entrega dos produtos conforme os cronogramas estabelecidos. Minimizar os custos de produção do produto por operações fora de planejamento, o que acarretaria retrabalhos ou peças e materiais que ficariam aguardando o momento mais exato de fabricação, de montagem, aí num processo que foi executado fora de ordem, fora de sequenciamento. Quando não tem organização, isso acontece muito. Aí, às vezes, tu acaba tendo um produto pronto ali, um material pronto que não agrega valor por não tá sendo produzido no tempo, né, que ele foi necessário. Bom, para a fundamentação teórica do trabalho, a gente está abordando aqui em cima respondendo aquelas 2 perguntas, como aliás, qual o caminho e como que a gente chega, né? O JIT é uma forma de planejamento, é uma forma de organização do processo produtivo, com a finalidade de proporcionar o melhor atendimento das necessidades dos clientes e administrar e coordenar o fluxo de material conforme a demanda. Então, conforme a gente tem a entrada dos pedidos, a gente vai organizar o que e quando vai estar passando pelo processo produtivo, para evitar fluxo de material desnecessários, perda de material, perda de peça. E em cima do JIT, trabalha com Kanban. Kanban vai atuar diretamente em cima desse fluxo de material pelo processo produtivo, organizando conforme a demanda dos trabalhos ali, a quantidade de material que tu vai precisar, quando que tu vai precisar, porque durante a fabricação, a linha de montagem vai retirando os kits, né?
fabricação, e aí pode, no caso, trabalhar com os cartões, que aí vai gerar uma ordem de produção ou uma ordem de almoxarifado para suprir aquela peça. Conforme o sequenciamento, né, tu vai organizando ali e o produto vai sendo retirado e vai gerando uma nova requisição. Faz com que tu tenha os materiais no momento que tu precisa ali, com controle de almoxarifado, o MRP, tu vai identificando, esse material aqui eu já estou com um estoque já para gerar pedido. Porque quando tu não tem um controle desse tipo, tu acaba gastando mais peça, perdendo peça no processo, aí às vezes tu tem um saldo de almoxarifado ali no sistema que te diz que é falso, que é errado. Então o Kanban ele te ajuda nesse processo. Bom, seguindo a ordem lá, né? A gente tem depois a IAP, que aí ela vai dividir a estrutura do projeto em entregas, para organizar em partes menores, né? A gente tem um todo lá, e a gente precisa dividir ela para saber o que a gente tem que fazer. Aí com a IAP a gente tem o cronograma, que aí aqui já é a parte do tempo, que é o quando a gente vai chegar. Aí ele define as atividades que compõem o projeto baseado na decomposição dos pacotes do trabalho definidos na IAP. Na IAP tu vai definir os pacotes que devem ser entregues, que compõem um projeto, e o cronograma vai te dar os tempos que tu tem que atingir ali. E para finalizar, a gente tem a PERT CPM, que é o caminho crítico ali, o caminho que vai ser seguido para a construção do sequenciamento das ordens de produção. Então, quer dizer, para organizar o processo produtivo, a gente vai ter ali a parte do JIT, do Kanban, trabalhando com processo de peças no processo, para racionalizar a quantidade que a gente tem necessário, apenas o que é necessário. A IAP para definir os pacotes a IAP e o cronograma para definir os pacotes de atividades e os prazos que tem que ser feito, e o PERT CPM para te identificar o caminho que tu tem que seguir naquelas atividades ali que tu tem que serão as mais críticas. Aí já considerando a parte de pessoal, de equipe, que vai estar disponível, dos materiais, conforme as entregas dos fornecedores, a disponibilidade de almoxarifado, para que tudo ocorra certo dentro dos prazos. Era isso aí. Então tá, Rafael, muito bom. Parabéns aí também. Seu trabalho Não sei também. se foi muito rápido. Não. Eu acho que, na realidade, a meia hora que a gente chama seria do trabalho todo, né? Então, sim. Claro, a gente colocou meia hora aqui em função do tempo ser mas não tem problema não foi muito rápido não. É que eu não ensaiei muito também a apresentação. Não, mas é isso aí, tá? Eu acho que não. É que eu comecei a olhar ali que o tempo tá apertando ali o tempo do Zoom, né? Mas não tem problema. Eu ia te interromper e a gente voltava para a sala, mas não tem problema. Tá? Então, cara, não, acho que tá tranquilo, é isso. Eu dei uma boa olhada também no teu trabalho. O teu trabalho eu me envolvi um pouquinho mais, né, no esclarecimento de dúvidas ao longo da elaboração dele. E eu acho que está no caminho, tá? Eu acho que ambos vocês estão no caminho. Eu não sei se tu quiser parar de projetar um pouquinho. Eu não sei se o Gabriel chegou a conseguir acompanhar bem ou bota no teu slide aí de justificativa. Gabriel, tá com a gente ainda? Sim, tô aqui, professor. Tá.
Bota aí no teu slide de justificativa, slide 5 aí. Esse aí. Aí, tá dando uma olhadinha nos últimos 2 pontos ali. Sim. Ó, e, claro, eu não sei se tu vai ter acesso a isso por ser um produto mais específico, né? Eu não sei se é um elevador para obra, eu não sei se é um elevador residencial, que tipo de elevadores são da tua empresa, tá? Mas se tu tiver algum tipo de acesso a isso, seria interessante. Ok? Na tua Não, beleza. justificativa ali. Tá? Belezinha. E pessoal, no mais é isso. Eu fico à disposição de vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha boa nos... pode parar aí de projetar. Eu vou dar uma olhadinha boa nos relatórios. Entendo alguma coisa muito diferente do que era esperado, eu volto para vocês, tá? Se não é isso, a gente se encontra de novo, sem ser o sábado que vem o outro. Eu vou dar mais uma passada sobre método com vocês, tá? Embora vocês já devam ter tido disciplina de metodologia, mas igual eu vou dar mais uma passadinha sobre método com vocês lá no dia 5 de junho, que é que vai ser o retorno da gente. E é isso. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Só aquela dúvida básica de estudante, a nota o senhor vai dar para o grau A ou vai dar tudo lá no final? Não, eu vou dar uma para o grau A, uma para o grau B. Quando aí tem uma ideia de quando é que ele vai ter essa nota? Ah, cara, mais umas 3 semanas, mas assim, ó, pelo que eu já olhei pelo trabalho de vocês, já tá tranquilo, assim. Tá. Não, beleza. Rafael, alguma dúvida? Se cair, a gente volta, tá? Não, Quase não, no não final, tem. é.